Como vocês estão, meus queridos? Sou português e tive o visto. Tô olhando pra baixo aqui que eu tô com o celular. E o Yazuka perguntou se eu sou português e tive o visto F1 legado aqui em Lisboa. Só porque eu solicitei com o passaporte brasileiro e não português. Estranho. Nunca tinha ouvido falar de uma negativa como essa. Precisa ver se foi só isso mesmo, viu, Yazuka? É muito comum vocês fazer suposição errada sobre o processo, tá? Principalmente quando é negado. E aí eu chego lá e a pessoa acha que tava com tudo perfeito, mas era só o passaporte dela que tinha um problema. E eu vou ver um problema do começo ao fim, tá bom? Então, o ideal, Yazuka, é que você faça uma avaliação do seu pleito conosco pra gente identificar de fato qual que foi o problema, tá bom? Porque senão você pode acabar, inclusive, aplicando correções e melhorias erradas no seu processo e dificultando ainda mais a reversão. Já peguei. Foi fazer o segundo pedido. Por conta de novo, achou que só assistir mais um pouco dos meus vídeos ia resolver. Errou ainda mais. E aí, na terceira vez, veio pedir aqui pra gente tentar salvar. E a gente fez o nosso melhor, mas milagre a gente ainda não tá fazendo. Então, toma cuidado aí desde o seu primeiro pedido. Eu sempre recomendo que vocês não façam o processo sozinho. Também não façam contra a empresa. É claro que não seja novo intercâmbio. Como eu já disse uma série de vezes, 9 de cada 10 tem erro. Também da sua entrevista, Yazuka, o Yazuka completou, né? Ele não pediu documentos algum, só perguntou quantos anos eu estava em Portugal. Essas entrevistas extremamente rápidas, onde o agente consular acaba não abordando muitas questões com vocês, é porque ele já entrou na entrevista muito inclinado a tomar uma decisão. No caso das decisões de negativo, é porque ele já entrou, na maioria das vezes, muito inclinado a tomar a decisão de negar. Porque tem problema no processo, porque você estava com um perfil inadequado, então precisa ver. É bastante provável que você cometeu erros no seu planejamento, tá bom? Um erro bastante comum de quem tá fora do país, principalmente quando a gente tá falando da Europa, é a pessoa tá lá 4, 5 anos na Europa, nunca estudou inglês, nunca deu um pulinho em nenhum país que fala inglês, e quer atravessar o mundo agora estudar inglês. Isso aí dificulta bastante. Nem tentou ainda, mesmo estando num país que não fala inglês, aprender inglês, e do nada você fala, vou sair da Europa para ir para a América aprender inglês. Então é muito complexo aprovar o visto quando eu tô fora do país, principalmente quando eu tenho o meu perfil não tão alinhado. Então é importante você entender as minúcias do processo. E só quem tá com a cabeça muito apurada, né, no Blue Intercâmbio, últimos 1 ano e meio, 2 anos aí, aplicou um pouco mais de 1.000 pedidos de visto de estudante. Então, foram 1.000 pedidos de vistos negativas e aprovações que eu com o meu time avaliamos para conseguir ter a expertise tão apurada e entender como é que o consulado americano aprova e desaprova os vistos. E aí, como eu falei, vocês que não são especialistas nesse assunto, acabam de forma muito ingênua tomando decisões a respeito do pleito. Na semana passada, eu atendi um casal onde uma das pessoas era extremamente graduada, formada e tinha uma profissão muito importante, a qual dificilmente seria interessante ela deixar. A outra também, muito graduada, etc, etc. Só que eles estavam planejando para que os dois deixassem suas carreiras no Brasil, para que um fosse aprender inglês e o outro fosse só acompanhar, sem benefício nenhum. E aí o sacrifício era muito grande, para um retorno muito pequeno. E aí eu tive que adequar ali, explicar para eles como é que o consulado americano ia ver uma pessoa deixando um emprego de 20 mil reais por mês para acompanhar a esposa para aprender inglês para um objetivo que não era tão claro. E aí, às vezes, vocês não conseguem enxergar isso, tá bom? Então, toma cuidado. Olha lá, o William nos perguntou assim, existe um lugar onde é mais fácil ser aprovado? Eu queria ir para Boston, mas eu tenho medo de ter meu visto reprovado por conta da quantidade de brasileiros lá. É de fato importante você considerar que, ao ir para um destino, moram muitos criminosos. A possibilidade de que você também seja um, ou pelo menos não tenha nenhum problema quanto a este fato, é bastante grande, né? Então, é sempre a questão do me diga com quem tu andas e eu direi com quem você é, né? E aí, a gente não pode entender como universal também a verdade de que Boston só tem brasileiros e imigrantes, né? Boston só tem brasileiros que estouraram o seu status. Boston só tem brasileiros que foram para não voltar. Se fosse isso, nós não teríamos lá pelo menos 3 ou 4 escolas que são escolas tipicamente de intercambista, porque a gente já sabe, vocês que estão aqui comigo já sabem, já aprenderam, que tem basicamente 2 tipos de escola nos Estados Unidos. Tem as escolas que estão extremamente acostumadas a atender o nosso perfil brasileiro, vou para não voltar. Essa é a verdade. Vocês sabem, provavelmente, a ponta da língua é o nome delas, porque elas estão em todos os canais do YouTube, e todo mundo que você vê aí
comecei falando sobre ir para os Estados Unidos. Então, na maioria das vezes, essas são aquelas escolas onde 50, 70, 60, 80% das pessoas foram para estender seus vistos, foram para estender seus revinhos. É nisso que, na verdade, você precisa tomar um pouco de cuidado. E eu tenho falado com mais frequência para os meus clientes. Perceba e observe o quanto a escola pode ou não impactar nas chances de aprovação do seu visto. Porque se você escolhe estudar em uma escola tipicamente mal vista pelo consulado americano, você vai, sim, com toda certeza, impactar o seu pleito. É a mesma coisa numa empresa quando a gente está avaliando o currículo e precisa, em algum ponto, ter conceitos a respeito de algumas universidades ou bons conceitos a respeito de outras. Quando a gente está avaliando um currículo e acaba vendo uma universidade muito concorrida, como por exemplo uma universidade federal, aquilo sempre vai chamar atenção para aquele candidato. O mesmo vale para o contrário. Não querendo dizer que não existam talentos em universidades baratas, mas na massa você vai encontrar menos talento em uma universidade barata que em uma universidade cara, uma universidade com processo seletivo muito restrito. O mesmo vale para a aprovação do visto americano. E aí é aqui que é o ponto importante. Sim, o destino pode impactar positivamente ou não? Pode, mas dificilmente só trocar o destino vai resolver. Você precisa fazer uma análise bastante ampla dos prós e dos contras nas suas decisões ao definir o seu planejamento de intercâmbio para que destino e escola interfiram o máximo possível de forma negativa no seu projeto. E sim, infelizmente, a gente tem visto com alguma frequência, mais recentemente, alguns pleitos serem negados. Atendi uma avaliação de negativa, onde o único ponto que eu pude apontar como motivo da negativa foi a péssima escolha de escola que a pessoa fez. Porque ela tinha um excelente perfil, tinha capacidade financeira adequada, preencheu inclusive muito bem a 1060, apesar de ter feito sozinho, mas escolheu uma escola onde 100% dos alunos eram brasileiros, estavam com seu I-20 estendidos há muito tempo. E aí, o que o agente consular provavelmente pensou? Muito bonitinho tudo isso, mas você é só mais um que vai para não voltar. Já pensou se bem na sua vez as portas fecham? Em 2013, eu queria ter ido para o Canadá com a minha esposa e não fui. Se tivesse ido, provavelmente não teria voltado. E naquela época, quem ia para estudar inglês ainda podia trabalhar, hein? Coisas mudam e eu não quero que elas mudem antes de você aproveitar. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.